Existe uma conversa acontecendo dentro de você agora. Não com palavras, com química, entre dois órgãos que você nunca imaginaria como parceiros de conversa: o seu intestino e o seu cérebro. E essa conversa nunca para. Ela está acontecendo enquanto você ouve isso. Por muito tempo, a ciência tratou o intestino como um órgão isolado, só digestão, só absorção de nutrientes, e o cérebro como algo completamente separado, comandando tudo do alto sem receber influência de baixo. Hoje sabemos que essa visão estava simplesmente errada. Existe um nervo no seu corpo chamado nervo vago. É o maior nervo do sistema nervoso autônomo e ele conecta diretamente o intestino ao cérebro. Pesquisas recentes descrevem o nervo vago como um canal central que transmite sinais periféricos dos órgãos do intestino direto para o sistema nervoso central. E aqui está a parte que mais surpreende. Mais de 90% das fibras do nervo vago levam informação do intestino para o cérebro, não o contrário. Ou seja, o intestino fala muito mais com o cérebro do que o cérebro fala com o intestino. A direção predominante dessa comunicação é de baixo para cima. Isso muda completamente a forma de entender ansiedade, humor e até decisões. Porque se o intestino está enviando sinais constantes para o cérebro, então o estado do seu intestino pode estar moldando o seu estado emocional, não apenas o contrário. E o mensageiro mais importante dessa comunicação é uma substância que você provavelmente já ouviu falar: a serotonina. A serotonina é conhecida como o neurotransmissor do bem-estar. Está ligada ao humor, ao sono e à sensação de calma. Mas aqui está o dado que poucas pessoas sabem. A maior parte da serotonina do seu corpo não é produzida no cérebro. É produzida no intestino por células especializadas chamadas células enterocromafins. Estudos publicados em 2025 mostram que essa serotonina produzida no intestino ativa fibras do nervo vago, e então transmitem o sinal para uma região do tronco cerebral chamada núcleo do trato solitário. De lá, o sinal segue para áreas que regulam emoção, resposta ao estresse e até modulação do sistema imunológico. Em outras palavras, uma molécula produzida no seu intestino consegue influenciar diretamente como você se sente emocionalmente, agora mesmo. Mas quem produz essa serotonina não trabalha sozinha. As bactérias do seu microbioma participam ativamente desse processo. Pesquisas mostram que metabólitos produzidos pelas bactérias intestinais, chamados ácidos graxos de cadeia curta, aumentam a síntese de serotonina e fortalecem a atividade do nervo vago. Isso significa que a composição do seu microbioma, que bactérias estão presentes, em que quantidade, em que equilíbrio, influencia diretamente a quantidade de serotonina disponível e a força do sinal que chega ao cérebro. Um intestino desequilibrado não produz apenas desconforto digestivo, produz menos dos sinais químicos que sustentam o equilíbrio emocional. Esse eixo também tem um lado clínico muito relevante. Existe hoje uma classe de estudos sobre os chamados psicobióticos, probióticos especificamente estudados por seus efeitos no humor e na saúde mental. Uma revisão sistemática publicada em 2024, analisando 51 estudos clínicos com mais de 3.300 pacientes, encontrou efetividade notável especificamente no tratamento de sintomas de depressão usando cepas específicas de lactobacillus e bifidobacterium. Outro estudo investigou os efeitos da suplementação probiótica sobre o BDNF, uma proteína essencial para a saúde dos neurônios, e encontrou aumento nos níveis dessa proteína acompanhado de melhora geral nos sintomas depressivos. Isso não significa que probiótico substitui tratamento médico. Significa que a ciência está confirmando, com cada vez mais solidez, que cuidar do intestino é cuidar da saúde mental. Não como metáfora, mas como mecanismo biológico real. E o caminho contrário também é verdadeiro. Estresse crônico, ansiedade e desregulação emocional afetam diretamente a composição do microbioma e a integridade da parede intestinal. Isso significa que o eixo intestino-cérebro não é uma rua de mão única. É uma conversa em loop. O intestino afeta o cérebro afeta o intestino. E cada lado pode tanto fortalecer quanto desregular o outro. É por isso que, em momentos de estresse extremo, muitas pessoas sentem o estômago embrulhado, perda de apetite ou desconforto digestivo. Não é coincidência. É o eixo funcionando ao vivo, na direção cérebro-intestino.
Existe ainda uma linha de pesquisa mais recente e impactante: a relação entre esse eixo e doenças neurológicas. Cientistas têm investigado como proteínas mal formadas, chamadas corpos de Lewy, associadas à doença de Parkinson, podem ter origem no intestino e viajar até o cérebro através do nervo vago. Pessoas que tiveram o nervo vago seccionado cirurgicamente, um procedimento raro usado no passado para tratar úlceras graves, apresentam um risco reduzido de desenvolver Parkinson. Esse dado, por si só, é uma das evidências mais fortes de que o intestino não é apenas espectador da saúde do cérebro. Ele pode ser ponto de partida. Covid longa é o nome dado aos sintomas que persistem semanas ou meses, depois que a pessoa se recupera da Covid-19. Cansaço extremo, névoa mental, dificuldade de concentração e problemas de memória, mesmo sem o vírus ativo no organismo. Um estudo recente encontrou redução nos níveis naturais de serotonina nesses pacientes, junto com redução da atividade do nervo vago. O resultado foi déficit de memória e função cognitiva semelhante ao observado em modelos animais. O intestino, o nervo vago e o cérebro apareceram mais uma vez profundamente conectados. Então, o que fazer com tudo isso? Não é sobre uma solução única ou milagrosa. É sobre entender que cuidar do intestino, através de alimentação, fermentados, fibras, sono e manejo do estresse, não é apenas uma questão digestiva. É, literalmente, cuidar de parte da química que sustenta o seu cérebro. A próxima vez que você sentir um frio na barriga, antes de algo importante, ou aquela sensação de instinto que parece vir de dentro do corpo, lembre que isso não é apenas expressão popular. É o eixo intestino-cérebro, em ação exatamente como a ciência está descrevendo agora. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa entender essa conexão. E se inscreve, porque a gente está só começando a explorar essa conversa secreta dentro de nós.